Olá, Pai do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para, nessa oportunidade, fazer uso da palavra do Senhor. E nesse momento estamos de posse da lição 5 da revista da Escola Bíblica Dominical, que tem por título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. E a verdade, o textuário vai dizer que desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O textuário é bem claro em dizer que não tem como o homem, o materialismo, dizer que Deus não existe, não tem como ele provar, mas que por tudo que existe, que está feito, é uma prova real, mas eles realmente não querem. Quando mostramos as evidências, eles não aceitam, e na sua cegueira eles propagam um outro tipo, uma outra ideologia, da qual a gente vai falar agora, né? Então, o materialismo e o ateísmo, eles andam de mãos dadas, como diz o escritor, e foi o alemão Karl Marx quem deu os contornos doutrinários à filosofia materialista e a converteu em uma poderosa força ideológica capaz de criar sistemas políticos e contrapor a doutrina cristã. Então nós percebemos que foi o filósofo Karl Marx que partiu com a questão do materialismo. Aí tem o materialismo histórico, o materialismo dialético, e são versões, né? Tem o neomarxismo, né? Que vem ser um novo sistema, porque o sistema velho, como foi lançado por Karl Marx, que ele tinha o pensamento de que o proletariado ia fazer revoluções, o povo ia tomar a frente, e ia ser realmente uma ideia, pensando ele, que ia ficar todo mundo igual, ia ser um verdadeiro paraíso, porque ia conseguir todo mundo ser igual. E isso não existe, nunca vai existir a igualdade para todo mundo, porque o próprio Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Então a igualdade não é questão de alguém se levantar por conhecimento ou por uma filosofia ou uma ideologia que vai controlar o mundo, que vai fazer como ele pensa. Não, mas vai se cumprir como a palavra de Deus vem determinando e orientando o seu povo para ficar atento, porque um dia voltará o Mestre para pedir conta da minha e da sua vida. Então ele vai falar sobre isso. Ele vai deixar as suas doutrinas, o seu ensinamento, né? E isso vai ser muito forte nas universidades, o nível superior, fundamental, né? A gente vê muito isso, nível superior principalmente, é de que mais se fala essa questão da luta de classe. Também nós vemos que ele vai falar aqui de dois autores, dois outros que também são, como é que se diz, são aqueles que são fundamentadores do neomarxismo, né? Que é o Senhouse e Richard Dawkins. Eles são escritores. Um escreveu A Morte da Fé e o outro escreveu Deus, um Delírio, né? Senhouse escreveu A Morte da Fé e Richard escreveu Deus, um Delírio, e isso foi muito lido, e parte aí a questão do neomarxismo, né? A maneira como você vai entrar na cultura para dominar o pensamento, para dominar as pessoas, para aliená-las ao seu pensamento, porque dizem eles que a religião alienia as pessoas, torna as pessoas alienadas, torna as pessoas escravas, né? Então eles vêm com uma ideologia para quebrar
o princípio do que é certo e impor, como na lição passada a gente viu, e nas outras lições que vem falando da sutileza, vem vendo como vem mudando, como vem quebrando as forças do mal, vem tentando quebrar o poder, né? Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, né? Então nós vamos aqui para a lição que vai dizer, primeiro ponto, a introdução vai falar sobre esses dois, a questão do materialismo e do ateísmo, né? E o primeiro ponto vai dizer materialismo e ateísmo. Materialismo é doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade existente. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual. Então, o materialismo diz que o espírito não existe. Não existe o espírito. Então, nós quebramos esse pensamento, porque se o homem é matéria, ele é apenas um boneco. Quando Deus formou o homem, formou do barro, está lá, apenas um boneco. A presença de Deus, o sopro de Deus é quem dá vida. Então o Espírito está em nós, porque Deus colocou. Então somos alma vivente, né? E temos o Espírito também para diferenciar dos animais, né? Então percebemos que essa linha do materialismo cai por terra aí. E como eles têm muitos pontos de ideias de filósofos que vêm desde a Grécia, desde Demócrito, que era um materialista, e outros lá, nós também temos nossos pontos, evidências reais, né? Nós temos a presença real do Deus conosco, isso que Deus não era possível o Senhor estar presente. E nós sabemos que lá no Mar Vermelho o Senhor estava presente, né? Sabemos que estava presente lá com Moisés, com Josué na passagem do Jordão. Isso são fatos históricos, uma realidade constante e presente na história, né? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, e quando Paulo descia para Damasco e o resplendor da glória do Senhor, ele comprovou isso, ele escreve isso, deixa claro isso na história. Então são realidades que o espiritual existe, que há um Deus que controla e que domina, né? Então o materialismo cai por terra aí, porque na Bíblia vai mostrar a você claro, as evidências do que aconteceu, e sabemos que aconteceu. Então não temos, muitas vezes nem discutimos isso, apenas dizemos que cremos que isso existiu, né? No ponto 2 vai dizer raízes do materialismo. Deixa eu ver se eu falei aqui. É o ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Sobretudo, a de um Deus pessoal, conforme revela a Bíblia. Então, o ateísmo nega. Diz que Deus não existe, que é impossível. E nós sabemos que o profeta Isaías profetizou que, conforme Deus estava percebendo essa ideia desses filósofos, né? E como estavam se levantando, dizendo que Deus não existe, e Deus foi se apresentar, foi confirmar sua existência, enviou Jesus. Nasceu da Virgem profetizada, nasceu, cresceu, teve o seu ministério, né? Então Jesus é a comprovação de que Deus existe. Se você tem uma empresa e você não conhece o dono, porque o dono está fora, e ele manda seu filho vir aqui e dizer, olha, isso aqui é do meu pai e é para trabalhar assim, então você passa a entender que aquela empresa tem um dono, que aquela empresa realmente não está ali a léu, não está à toa. Então assim é o mundo não está entregue ao acaso, não é que você tem que pensar e formar um caminho, não, o caminho é Jesus Cristo, o caminho e a vida é Ele, você não tem que formar, você tem que entender, compreender e crer no Senhor. E aí Deus envia Jesus para confirmar, dizer ao homem que Deus existe. Então a prova viva de que Deus existe é Jesus Cristo. Veio confirmar
Mas aí as pessoas, como não creram, né, nele, e aí levanta-se todos aqueles que já vinham se levantando antes, que é como Deus percebe e vem revelar a sua presença, a sua existência, através do seu Filho Jesus Cristo. E aí nós temos esse pensamento daqueles que não aceitaram, que acharam, que não entenderam a encarnação de Cristo, né? E nem a sua ressurreição. Então levantaram-se a fazer caminhos que não levam o homem a Deus. Então, raiz do materialismo e ateísmo, consequência do pecado. Sabemos que o homem, quando ele peca, ele se entristece. Ele se entristece. É quando ele se entristece por causa do pecado e a consequência que vai vir, aí ele não quer cumprir. E quando ele não cumpre o seu tempo, que é para ser cumprido por causa do que ele fez de errado, mas ele se rebela, se torna um rebelde, aí o espírito da desobediência usa essa vida e torna esse ser rebelde, cego, que sai de dentro da própria religião e se levanta com as sutilezas do diabo para tentar impedir que os seus servos proclamem o Evangelho, né? Então, as raízes do ateísmo são essas origens do homem caído, do homem que pecou. Quando Adão pecou, ele se envergonhou, ele não quis mais, não se interessou mais, né? Depois Deus chega e conversa com ele. Nós sabemos que sempre acontece isso. Quando a pessoa se desvia, ele às vezes não quer mais voltar para a igreja. Quando comete um pecado, ele quer mudar de igreja. Por quê? Porque ele fica assim. E aí ele se torna rebelde e muitas vezes usa da sua força, do seu pensamento para acusar o outro, né? Então são essas raízes do materialismo e do ateísmo. São mentes que estão não acreditando em Deus, não olham para essa fonte da vida que é Jesus Cristo. Então vamos aqui para as sutilezas, né? Consequentemente, a fonte do seu materialismo, ateísmo, contudo, convém destacar que a Escritura mostra que a cegueira espiritual também é causada por Satanás, e exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Por quê? Por causa disso. Você começa a ver outra coisa muito mais do que você vê a Bíblia, e você começa a ficar fraco para o lado da Bíblia e fica mais forte para o outro lado, termina você indo para o outro lado. Mesmo assim acontece quando você é cantado muitas vezes por uma mulher e você termina às vezes caindo. Então, as sutilezas aqui são cegueiras do inimigo, são pessoas que vêm e trazem o ensinamento e fica forçando você, colocando na sua mente que é isso, termina você entendendo e saindo fora da palavra do Senhor. Então, essas sutilezas, elas vêm por pessoas e vêm trabalhando um pensamento que parece bonito e bom, e depois vem a consequência, né? Ponto 3. Pressuposto das doutrinas materialista e ateísta. Negação da existência de Deus. Vai negar Deus, dizer que Deus não existe. As pessoas hoje, muitas pessoas hoje chegam a dizer que Deus não existe porque elas querem um Deus que esteja ao seu favor, à sua defesa, no seu ponto de vista. E quando as coisas acontecem, quando as catástrofes acontecem, quando a doença chega, quando a peste se alastra pelo mundo, as pessoas dizem: que é Deus? Onde é que está Deus? Deus está vendo e está tentando mostrar para você, através disso, que Ele existe. Porque quando o povo chegou no Egito,
né? Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Quando o povo de Deus chegou no Egito, os egípcios não acreditaram em Deus. Faraó não acreditou, nem seu reino ali. E aí Moisés fez um milagre, eles fizeram também. Moisés fez outro, eles fizeram também. E disse, pronto, aqui nós estamos igual. Está vendo como seu Deus não existe? E aí chega um ponto de que Moisés fez um milagre e eles tentaram fazer e disse, não, agora nós não conseguimos não. Vamos dizer ao rei, só rei, agora ele fez um milagre aí que a gente não conseguiu não. Aí realmente é algo mais forte, é uma prova do Deus dele. Então, as doutrinas as coisas parecem iguais em muitos contextos, e por isso você deixa de servir ao Senhor, porque você se engana por tais superstições, por tais tradições que os antigos fazem e dá certo. E a gente diz que não deve fazer isso, mas você faz e dá certo para você, tá bom. Mas chega um ponto em que Deus, quando começa a enviar as pragas para o Egito, os egípcios começaram a entender que realmente existe um Deus. Essa força aqui é muito poderosa. Então, aí quebra toda a religião, todo o pressuposto que tinha no Egito foi quebrado. Então, nós temos uma prova real de que as religiões, seitas e materialismo e ateísmo não tem como a gente dar crédito, não tem como eu acreditar. Porque eles até parecem ser, mas quando chega mais na frente não consegue. A ciência até que é uma bênção, mas chega um ponto que ela não consegue resolver o problema. Aí entra o milagre de Deus. E o próprio médico confirma e diz, realmente foi um milagre. Então é a quebra do materialismo, é a quebra da ciência, é a quebra daquilo que as pessoas têm a não enxergar o Senhor. E muitas vezes Deus se revela, mostra que Ele existe, né? Então, pressuposto das doutrinas materialistas, tem mais aqui, as evidências, já falei, né? Tem muitas evidências, nós temos muitas evidências. A existência de Deus nas demais verdades espirituais, contudo a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão a fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas que eles recusam em reconhecer as evidências. Não é que nós cristãos não apresentamos provas. Temos provas sim. Somos uma prova sim. Mas é que eles não acreditam. É a mente não acredita. Então não tem como discutir. Tem como nós nos proteger com o que temos para não cedermos. Mas se não podemos convencer, ele diz que nem por força e nem por violência, né? Mas fica um contraste, uma guerra acirrada. Então a negação de que o homem é um ser singular, ele diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem é a imagem, o homem é uma coisa espetacular, uma prova viva da existência de um Criador, né? Uma prova viva, nós somos da existência do Criador. O tópico 4 vai dizer, respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades bíblicas, né? Então, qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados como o neoteísmo precisa partir das escrituras sagradas e na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das escrituras e as escrituras mostram Deus como Criador. Gênesis 1 e 2. Então, Deus Criador.
O Deus que fez o coração do homem, as peças que estão dentro do ser humano, foi criada por Deus. Assim como o homem faz o automóvel, o avião, isso, aquilo, outro, é dele próprio, materialismo, mas ele não consegue fazer o homem, porque é uma coisa que foi Deus que criou, foi Deus que fez, né? Então nós temos aí muitas comparações lindas. Ele vai falar também sobre as religiões, né? Acho que eu deixei para trás aqui, falando que lá no começo do materialismo diz que não é necessária a religião, ou seja, trabalhando tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas, outras causas e não as da natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Então, Deus já existia, eles já adoravam a Deus? Já. A religião vem desde muito tempos. Toda a vida do homem teve dentro de si o desejo de procurar Deus. Como ele perdeu o caminho, a linhagem, o foco, o homem ficou tateando, procurando, tentando encontrar o Senhor por muitas imagens, por muitas coisas, procurando buscar Deus. Paulo diz que chegando em Atenas, ele vasculhou a cidade, passeando e vendo como os homens eram religiosos, tantos templos para adoração. E aí ele diz que chega no lugar e está lá, ao Deus desconhecido. E ali ele para e medita e explica. É esse aqui o Deus que eu sirvo. Então, a religião, o povo está procurando Deus. Não tem como o ateísmo e o materialismo querer negar. Outra comparação muito linda é os índios. Por exemplo, ao chegar na descoberta do novo continente, das Américas, e mesmo no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, tinha índios, pessoas vivendo lá, quem sabe há quanto tempo, há quantos anos. E essas pessoas tinham um ritual de buscar a Deus, de curar os outros e de entender a natureza e muitas coisas através dos seus rituais. Embora, como já falei, perderam o caminho e estão buscando em uma outra fonte, mas é a sede de não ter uma água pura que eu bebo a água salgada, que eu acostumo com a água salgada, porque a fonte cristalina eu não tenho, eu não sei onde está, né? Então eu estou acostumado com essa aqui. Então quando você chega na tribo, você vai ver os pajé, mas isso comprova para o ateísmo, para o materialismo, que a religião existe, que existe já a busca de Deus antes deles entenderem, deles querer colocar no homem esse sentimento, a escrita. Os índios já estavam lá, as pessoas já estavam lá nas suas aldeias, nas suas tribos, buscando a Deus, invocando a Deus, na sua forma de pensar, na sua mentalidade de como era, de como ele buscava, de como ele cria e entendia, né? Então não tem como o materialismo e o ateísmo ou como você acreditar, ou como se deixar levar, que a questão aqui é a sutileza, é se deixar levar por aparências. Ah, mas são iguais, parece, né? Na lição passada a gente viu que o número de cristãos, o número de divórcio entre cristãos e entre o mundo secular são iguais. Então, está praticamente igual. Então, são essas sutilezas, essas coisas que vai procurando prender você e deixar você a nível do mundo. E você não é. O prumo de Jeová tem que passar e deixar você no prumo da palavra, no prumo da santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, o materialismo e o ateísmo são coisas que é necessário, dentro da Bíblia, você buscar confirmações da palavra para você reagir, né? Então, o ateísmo, há uma dívida, e alguns, desde a Grécia, né? Se Deus existe, há uma questão, né? Do sobrenatural, a busca de Deus, dos gregos, né? Que procuravam entender, e por isso tinha muitas divindades no panteão, né? Então o panteão é uma coisa totalmente diferente, né? O panteão, como se diz, esqueci o nome, né? Daquela que eles chamam lá, Spinoza, acho que é Spinoza, questão de muitas heresias que vai se chegando devagarzinho e vai se entrando, criando raízes no meio daqueles que buscam a fé, a palavra de Deus, né? Com muitas religiões, com outros profetas que se dizem ter ouvido ao Senhor, mas o Senhor já enviou o seu profeta. O profeta é Jesus Cristo, ele foi enviado. Se uma outra pessoa ouviu, ou se um anjo desceu para falar com outra pessoa, isso é engano. Paulo diz, olha, não se engane, isso é anátema. Você precisa entender que a revelação de Deus é Jesus Cristo. Deus confirmou a sua existência, do que ele fez, de tudo, e do seu reino, através do seu Filho Jesus. Confirmando com o que estava escrito desde do passado, que após o dilúvio, essa nova geração começou a negar, a cobrir o efeito passado, a tentar apagar a história de Deus, tirar Deus da história. E é isso que nós estamos vendo nessa lição. Por quê? Porque os filósofos foram estudando e buscando meios de combater e mostrar que Deus não existe. E aí Deus se revela através de Jesus Cristo, quebra todo o protocolo, que realmente ele existe. E aí nós temos aqui pessoas que que são conhecedores, são filósofos e que trabalham, e isso é muito perigoso, né? Então deixa eu frisar aqui mais um ponto para a gente estar chegando no final, né? Diz assim, Marx desenvolveu um sentimento de aversão para com o fenômeno religioso, e os historiadores sublinharam que Marx nasceu judeu e se educou como protestante e viveu como ateu. Essa é a história de Karl Marx. Então, veja que a pessoa conhece e que a pessoa não quer aceitar, não quer crer. É como Lúcifer, estava diretamente nos céus com Deus e disse, não, eu quero ser igual a você, eu vou construir um trono, eu vou desviar aqui as pedras afogueadas para fazer o trono dele lá, né? E Deus refuta isso. Então estamos vivendo dentro desse contexto. É a história de um Lúcifer que quer se manifestar em toda geração para tentar enganá-los, né? A Bíblia diz que até no final, depois do milênio, ele ainda vai se manifestar para tentar enganar as nações, os filhos do milênio, que não são que não ouviram essa pregação constante de Jesus Cristo, né? Que não sabem como aconteceu. Então são gerações que após a diluviana também ficaram a léu, foram nascendo e sem saber. É a história que contam. Então é fácil do materialismo, do ateísmo, convencê-los. Mas Jesus veio provar, para que você tenha certeza de que Deus existe. E que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então nós vemos aqui, eu quero pontuar aqui,
Em outras palavras, somente por meio da revolução cultural que ataca e desconstrói a cultura dominante é que se chega ao poder para tal. Então, qual é a ideia? Qual é a ideia de Marx? Qual é a ideia de Gramsci depois de Marx? Qual é a ideia do neomarxismo? Qual é a ideia de Sandhausen e Richard? É pegar agora a cultura, saber como é que as pessoas estão vivendo e tentar criar até mesmo um evangelho é mais fácil, né? A chamada teologia da prosperidade e outras coisas, para convencer pessoas. Ou seja, escuta bem, né? Por meio da revolução cultural, por meio da cultura, o neomarxismo vai entrando com as suas ideias e vai combinando, vai aparentando com os textos bíblicos, até mesmo versículos, sendo distorcidos, e muitos vão crendo, e daqui a pouco está todo mundo igual. Jesus disse assim: se as vossas obras não excederem dos fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Se não for melhor do que aqui foi feito, nós estamos perdidos. Então precisamos ter cuidado, né? Percebemos que Gramsci estava mesmo vivendo no início do século XX, e ele tinha suas ideias bem, sabe, bem trabalhadas, bem pensadas. Gramsci ensina a fazer uso pedagógico da cultura a favor da ideologia. Gramsci entendia que a dominação cultural existiria quando o consenso cultural fosse alcançado e todos começassem a pensar e a falar a mesma coisa. Nesse aspecto, a ideologia que se almejava implantar havia logrado êxito. A sociedade havia sido cimentada com os valores da nova ideologia. Então, olha o perigo nas escolas. Olha o perigo que acontece no mundo secular. E isso é a sutileza que nós podemos pegar um professor que é marxista e aí ele vai ensinar toda a ideologia e vai tentar colocar na mente daquelas pessoas. É a causa de 70 dos que entram na faculdade, só 10 permanecem como cristão, os outros desviam. Por quê? Porque eles recebem essa doutrina, esse ensinamento aqui, do neomarxismo, do que Marx queria fazer, dominar a cultura. Quando eu dominar a cultura, quando todos falar a mesma língua, aí a revolução. Aí a liberdade, a liberalidade do aborto, do feminismo e as outras coisas que estão aí a ser lutando para tomar a frente. E vem de onde? Dessa ideologia dominante, ideologia que apoia mudar, quebrar, tirar a religião fora, deixar Deus fora. Deus não existe. Então vem de onde? Vem de uma corrente filosófica, pedagógica, que depois vai entrar o patrono, pessoa muito querida dentro das escolas, né? Nas últimas décadas o Brasil passou por uma profunda doutrinação marxista. O patrono da educação brasileira, todo mundo nós conhecemos, Paulo Freire. As ideias de Paulo Freire é puxada de Gramsci, e Gramsci puxada de Karl Marx, e Karl Marx puxado lá da Grécia, e a Grécia puxada de onde? Tem uma raiz? Tem uma ramificação? Tem. De onde vem o materialismo? De onde vem a crença de não crer, de não acreditar? Desde lá, que vem se quebrando, que vem se tentando se opor. Por quê? Porque a ideia de Lúcifer. Então, em outras palavras, como seguidor de ideias de Gramsci, o educador Paulo Freire imprimiu na cultura brasileira a cosmovisão do pensador italiano. Então, os escritos de Paulo Freire são livros muito bons. Você lê, eu li 3 deles e fica a pensar, para quem ele está falando? O que ele quer dizer isso?
Quem é o oprimido? De que ele está falando? Então, quando você volta para a história do materialismo, do ateísmo, do ativismo, aí você começa a entender aonde se quer chegar. Se quer chegar a um apoio, né? Se quer chegar a uma hora a que as pessoas tenham uma mentalidade e que não dê importância à religião, não dê importância a Deus. E quando você é convencido pelo materialismo, pelo ateísmo, você passa, não, realmente não precisa de Deus. Você vive aqui, porque Deus já lhe deu tudo, já abençoou. Você vive aqui sem Deus, dizendo que Deus não existe. Mas você é um retrato, a sua imagem. Agora, no final, vai ter coisas que você vai entender. Porque o versículo vai se cumprir, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então vai chegar a hora de você precisar dele, de eu precisar dele, né? Então ele diz assim, isso vai desde a defesa do movimento feminista, a liberação do aborto e a ideologia de gênero, e o que demonstra sem sombra de dúvida que o Brasil tem passado ao longo dos anos por um forte doutrinamento ideológico. Então foi bem ensinado, está sendo bem ensinado, essas doutrinas está forte, muito forte, do fundamental no superior às universidades, isso é bem pregado. Então, nessa lição nós vemos essa questão. Então devemos entender. Sempre há muitos falatórios, às vezes, de alunos que contestam com o professor. Por quê? Por causa disso. São professores ateístas, materialistas. E eles querem que as crianças fiquem caladas. Aquilo que ensinava antes não é mais é ultrapassado, não pode. São algo novo. Neomarxismo, ou seja, é um novo sistema. Neo é novo, quer dizer novo. É um novo sistema empregado dentro do sistema vigente para que não é igual à época em que Karl Marx lançou o seu pressuposto. Então nós temos que entender isso e passar a ficar atento às coisas que está acontecendo no cotidiano para poder pensarmos e entendermos se realmente isso convém, porque muitas das vezes não convém. Paulo disse que nem tudo pode ser lícito, mas muitas coisas não agradam, não glorificam a Deus, né? Então muitas músicas podem ser ouvidas, mas são bonitas, mas elas glorificam a Deus? Está louvando a Deus? Não, então não convém. E isso são também lançados através da música, através da mídia. O entretenimento da mídia faz com que você vá acreditando, vá visualizando e sua mente vai devagarzinho mudando. E daqui a pouco você esqueceu de orar e a sua oração é uma mera ladainha. Você já não tem mais a comunicação com Deus. É como se você falasse com alguém, oi, né? Diferente daquela pessoa que você chega, pega na mão, dá um abraço, demora um pouco ali, depois diz, como é que está você? Tudo bem? Então a intimidade com Deus é diferente. Porque se você não tem o costume, não vive esse fato, essa realidade de buscar a Deus na oração, na leitura, você vai se tornando um materialista, um ateísmo dentro da igreja. Você lê a Bíblia já não faz mais sentido, nem que ler qualquer outro livro. Você lê, para você não tem nada. Por quê? Sua mente já está mudada. Sua mente já foi cauterizada. Você escuta a pregação e o coração só a porta aqui para baixo está fechada, não passa nada. Por quê? Porque você vai se tornando dentro da igreja uma pessoa sem Deus por causa
falar muito sobre o material, de dar muito valor ao materialismo e ao ateísmo, de ouvir muito e de pensar. Muitas vezes na sua angústia, você acha que Deus não existe, né? Então, essa lição ela vem trazer, mostrar uma realidade sobre essa difusão do materialismo e do ateísmo, né? Então, que possamos compreender que as evidências são claras de que Jesus esteve na terra, e que ele ressuscitou vidas, e que ele andou com seus discípulos, que ele, multiplicação de pães. Então, ele veio provar e provou, está na história, é uma realidade. Como é que você vai acreditar em um princípio de uma coisa que você, para entender de onde vem, é complicado, muito mais complicado do que conhecer a Deus. Então, conhecer a Deus não é tão difícil, basta você querer. Porque o textuário vai dizer que só você contemplar, olhar para os céus e ver a formação do ser humano, você começa a entender que existe um Deus, né? Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tudo que ele fez, visíveis e invisíveis, são criados por Deus. Então ele é o Criador. Então nós vemos nessa lição como combater o ateísmo através da palavra de Deus. O materialismo através da palavra de Deus, porque as evidências da Bíblia mostram que Deus existe, né? E que assim possamos estar cada dia mais meditando, lendo a palavra de Deus, para entendermos cada dia mais e melhor a sutileza do inimigo que vem. Nessa lição vem falando sobre a vida conjugal, sobre a vida secular, no contexto que estamos vivendo a lição de hoje, e muitos outros aspectos na vida da juventude e da adolescência, como se apresenta o inimigo, e muitos caem. Por quê? Porque a sutileza, ela vem na calada, de mansinho, educadamente, e você não percebe. E aí você dá ouvido e aceita, e depois está difícil. Então nós vemos aí, quando Karl Marx, a ideia de Karl Marx seria também implantar dentro do materialismo, dentro da linha de pensamento, da ideologia dele, teria também o comunismo, né? Que seria, para essa ideologia, o comunismo seria a fonte, a política melhor, seria que todo mundo fosse igual, seria tornar um paraíso, e isso não é possível. O homem não vai igualar todo mundo, porque próprio Jesus lhe falou: se os pobres sempre tereis convosco. Então o homem, na sua filosofia, ele não vai conseguir fazer o mundo ser melhor ou ser igual. Ele precisa conhecer o caminho, a verdade que é Jesus Cristo, aceitar e seguir, porque isso aí pertence a Deus, o domínio é dele. A gente luta para sermos melhor a cada dia, mas não somos igual, e nem o mundo vai ser isso que a ideologia pensa, de tomar o poder dos grandes e entregar na mão da esquerda, e depois a esquerda vai dominar, vai ser um outro império também. Então não é assim. Eu creio que a palavra de Deus vem mostrando nessa lição as sutilezas dessas projeções, essas coisas que estão acontecendo, e que o mundo está, as pessoas ficam assustadas com o que está acontecendo. E vem de onde? Tem umas décadas atrás, né? Começou há umas décadas atrás e vai se levando. Então a igreja precisa ficar atenta e conhecer e entender,
para que a nossa juventude, as nossas crianças venham participar da escola bíblica, da palavra de Deus, para entender e para saber se defender aonde quer que esteja, sabendo que Jesus Cristo é realmente o caminho, a verdade e a vida para todo homem.